Gripe aviária no Brasil, a crise que pode explodir a economia. Enquanto o país assiste calado, a gripe aviária avança nos bastidores do agronegócio, ameaçando um dos setores mais lucrativos do Brasil. Com exportações travadas e um prejuízo de milhões de dólares, o que está sendo feito para conter essa bomba relógio? Quem ganha com o pânico e com as barreiras comerciais? Será que o Brasil está sendo sabotado no mercado internacional? Neste vídeo, o que os grandes meios não mostram e o que os políticos fingem não ver. Pontos positivos e negativos da situação. O consumidor brasileiro pode pagar menos no curto prazo. Força o país a rever protocolos de biossegurança. Danos à reputação internacional do setor. Perda de receita e empregos no agronegócio. Risco de especulação e manipulação de mercado por grandes players. Estamos diante de uma crise sanitária ou de uma crise fabricada para mover interesses econômicos e políticos? Quem lucra quando o mercado é forçado a recuar e quem perde tudo? Se você gosta de conteúdo direto, crítico e sem filtro, esse vídeo é para você. Assista agora, reflita e tire suas próprias conclusões. Gostou do vídeo? Então apoie o canal. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal Traço Político. Aqui a verdade incomoda e a polêmica começa. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que investiga novas suspeitas de gripe aviária no Brasil, no Rio Grande do Sul, Tocantins e Santa Catarina. Os casos se somam ao primeiro foco confirmado em uma granja comercial em Montenegro, anunciado na sexta-feira. As exportações de frango e derivados brasileiros estão suspensas para 9 destinos e estima-se uma perda de até 200 milhões de dólares por mês em vendas para fora do país. O Ministério da Agricultura e Pecuária vistoria propriedades rurais no município de Montenegro, Rio Grande do Sul, onde um caso de gripe aviária foi confirmado na última quinta-feira. De acordo com nota divulgada neste domingo, um possível novo caso é investigado na região metropolitana de Porto Alegre, cerca de 3 quilômetros da propriedade onde a doença foi confirmada. Amostras foram colhidas para análise, com previsão de resultado preliminar a ser divulgado hoje. A pasta reforça que todas as medidas previstas no plano de contingência estão sendo realizadas. Ainda em nota, o Ministério da Agricultura informa também a suspeita e investigação em uma propriedade no município de Aguiarnópolis, no Tocantins, onde análise preliminar revelou a presença da influenza A. A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas. Uma nova suspeita da doença é investigada também em uma granja comercial em Ipumirim, Santa Catarina. A investigação consta na plataforma de síndrome respiratória e nervosa das aves do Ministério da Agricultura. As exportações de frango e derivados brasileiros estão suspensas para 9 parceiros comerciais, como China, União Europeia, Canadá, México e Coreia do Sul. A lista inclui os países que suspenderam as importações de produtos avícolas do Brasil e para os quais o Brasil interrompeu a certificação das exportações, como prevê o acordo sanitário estabelecido com cada país. Além das suspensões, as vendas de carne de frango e derivados do município de Montenegro, onde o foco da doença foi detectado, estão suspensas para o Japão. A regionalização das restrições está prevista no certificado sanitário acordado entre Brasil e Japão. De acordo com o Ministério, autoridades dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Filipinas ainda não se manifestaram sobre o status do fluxo comercial. O Brasil possui acordos de regionalização dos embargos em caso de gripe aviária com estes 3 países. A suspensão total dos embarques brasileiros de forma cautelar e temporária já era esperado pelo governo brasileiro. O protocolo acordado pelo Brasil com Coreia do Sul, México, Rússia, África do Sul, China e União Europeia prevê a restrição à certificação para exportação de produtos de todo o território brasileiro para esses países em caso de ocorrência de gripe aviária em plantel comercial. O Ministério da Agricultura estima que o Brasil pode deixar de exportar de 100 a 200 milhões de dólares em frango e derivados por mês em virtude da suspensão das exportações parcial ou total para alguns destinos. E autoridades estaduais e federais se esforçam para evitar a disseminação da gripe aviária após o Rio Grande do Sul decretar estado de emergência em saúde animal.
Autoridades e criadores de frangos intensificaram os controles sanitários na região onde o primeiro caso de gripe aviária do Brasil foi registrado em uma granja comercial, enquanto correm para rastrear o vírus e impedir uma disseminação. Os ovos da granja afetada foram rastreados até locais em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, de acordo com informações do Ministério da Agricultura. Cerca de 1.700.000 ovos foram destruídos no Rio Grande do Sul, conforme o Departamento de Agricultura do estado. O governo de Minas Gerais informou que destruiu 450 toneladas de ovos do Rio Grande do Sul. Descarte dos ovos foi resultado de medida preventiva. A decisão foi tomada em reunião emergencial conduzida pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária de Minas Gerais. O governo de Santa Catarina proibiu a entrada em seu território de aves vivas e ovos férteis, oriundos de 12 municípios do Rio Grande do Sul. De acordo com nota, a medida atende à necessidade de adoção de medidas imediatas de contenção, mitigação e prevenção à disseminação da doença no território catarinense. O governo do estado do Rio Grande do Sul iniciou a montagem de 7 barreiras sanitárias para a contenção do foco de influenza aviária no município de Montenegro. Em nota, o Ministério da Agricultura informou que o objetivo é inspecionar todos os veículos de carga viva que transportam ração e fazem coleta de leite, que são veículos que circulam em diversas propriedades rurais. Cerca de 540 propriedades rurais, no raio de 10 quilômetros do foco da doença, estão em processo de vistoria. Impacto na imagem internacional do Brasil. Risco de perder mercado mesmo com casos restritos a aves silvestres. O Brasil é visto com desconfiança. Países concorrentes como Estados Unidos, Tailândia e Argentina aproveitam o vácuo para tentar ocupar espaço nas prateleiras globais. Impacto direto nas exportações. As exportações de carne de frango colocam o Brasil como o maior exportador mundial de carne de frango. Em 2024, exportou cerca de 4,8 milhões de toneladas, gerando mais de 9 bilhões de dólares em receita. Com a gripe aviária, países como Japão, África do Sul e União Europeia suspenderam temporariamente as importações de carne de frango de regiões afetadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Prejuízo estimado inicial: entre 150 dólares e 200 milhões, segundo estimativas do setor e veículos como Bloomberg e Reuters. Efeito no mercado interno. Excedente de oferta com as exportações paradas, grandes volumes de carne de frango ficam no mercado interno. Resultado: queda brusca nos preços ao consumidor final, o que afeta a rentabilidade da cadeia produtiva. Exemplos: supermercados abaixam o preço para vender rápido. Produtores reduzem margem para evitar prejuízo com estocagem. Veja alguns gráficos sobre esse impacto do mercado no vídeo a seguir. E o Giovanni Ferreira já está aqui a postos, ao vivo, direto de Curitiba. Boa tarde, Giovanni. Os estados do Sul, são os maiores exportadores, de carne de frango. E com essas suspensões que a gente formou aqui, totais ou parciais, qual que é o destino do produto que sobra? O que vai acontecer aí, na sua opinião? Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, tá? Alguns números curiosos aí para a gente abrir o quadro. Hoje, 60% da produção de carne de frango no Brasil estão concentrados, nos 3 estados do Sul, liderados principalmente pelo Paraná, seguido Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Produção. De toda a exportação de carne de frango do Brasil, 78%, quase 80%, saem aqui dos 3 estados do Sul. Então você vê a importância aí da região Sul nesse contexto que nós estamos vivendo agora de gripe aviária. Antes de entrar nessa questão do excedente, Priscila, realmente é uma preocupação. Aliás, a gente tem a preocupação com a balança comercial, a gente está aí, as estimativas, muito difícil hoje mensurar isso, mas as estimativas aí vão de um prejuízo aí, nesse momento, de 1,5 a 2 bilhões de reais de receita cambial, que a gente vai deixar de exportar. Tudo isso vai depender de quanto tempo vai durar esse embargo.
O protocolo sanitário manda, né, suspender automaticamente para alguns destinos por 60 dias. Mas o retorno das exportações, dessa transação comercial, vai depender muito da capacidade do Brasil em controlar esses focos, eliminar esses focos e controlar esses focos, mas também da segurança dos países compradores que embargaram a compra de carne de frango do Brasil, a confiança desses países em retomar. Nossa expectativa é que isso aconteça aí dentro dos primeiros 30 dias, tá? Mas, em tese, essa estimativa de queda na receita cambial de até 2 bilhões, a gente está falando se a gente deixar de exportar aí para esses países aí que embargaram a carne de frango brasileiro por 60 dias. Eu vou pedir para colocar um gráfico aqui, Priscila, que eu acho que é importante a gente contextualizar essa situação. Aonde que a gente estava antes desse surto, desse foco da gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar aqui um gráfico que mostra as exportações brasileiras de carne de frango nos 4 primeiros meses do ano, de janeiro a abril, ou seja, o foco apareceu na semana passada, né? Então a gente tá aí no início desse foco, mês de maio. Então o que aconteceu até abril, em relação a janeiro, abril de 2024? Percebo que a gente vinha crescendo aqui, olha só. Em janeiro, abril de 2024, nós exportamos aqui, gente, 1,58, 1,6 milhão de toneladas de carne de frango. E janeiro, abril de 2025, 1,73 milhão de toneladas. Um crescimento, um incremento de 10% em volume. Ou seja, em receita cambial proporcional também. A gente estava de 2,8 bilhões de dólares para um crescimento aqui janeiro, abril de 2025 para 3,13 bilhões de dólares. Ou seja, um crescimento expressivo de um ano para o outro no período, em torno de 10%, mas uma gordura, tá, que a gente vai queimar, que a gente está queimando nesse momento, que a gente tem a suspensão das exportações aí para um número significativo de países. Mas então esse era o cenário, a gente estava vindo bem esse ano, tá? Agora eu vou mostrar aqui, gente, só para a gente ter uma ideia, a Priscila questionou ali do excedente dessa carne que pode ficar no mercado interno. O que vai acontecer? O que a gente vai fazer com essa carne, tá? Aqui eu trago, gente, exportação de carne de frango nos meses de maio e junho de 2024, volume e receita. O que eu quero fazer aqui? Ilustrar, tá? Período de 60 dias. Imagine que essa suspensão a gente está torcendo, o governo está trabalhando, as autoridades sanitárias estão trabalhando para que isso se resolva antes desses 60 dias, mas vamos imaginar que a gente ficasse 60 dias sem exportar carne bovina para boa parte dos países. E lembrando que os países que embargaram também lideram a pauta de compras nesse comércio de importação da carne de frango brasileira, tá? Olha só, gente, aqui a gente traz maio, junho, tá? E ali o total, vamos olhar aqui, maio, junho de 2024, tá? Nós fizemos aqui em volume 424 mil toneladas, tá? Em maio, tá? E mais 407 mil toneladas em junho. Total, maio e junho do ano passado, quanto que nós exportamos? 831 mil toneladas. Receita cambial, 750 milhões de dólares em maio do ano passado e 730 milhões de dólares em junho, tá? Em junho, tá? Do ano passado, sempre do ano passado, tá? Para um total de vamos arredondar aqui, 1,5 bilhão de dólares. Então, resumindo, maio, junho do ano passado, 60 dias, tá? 831 mil toneladas, tá, exportadas, tá, nesses 2 meses do ano passado, com uma receita cambial de 1,5 bilhão de dólares. Gente, aqui que está o nosso problema, aqui que está parte do excedente, parte desse volume de 830 mil toneladas que deve ser desovada, deve ficar, não tem outro caminho que não seja ficar no mercado interno. Eu quero lembrar que entre os países que embargaram a nossa compra até o momento, embargo total no país, ou embargo regional, né, Rio Grande do Sul, região de Montenegro, tá? Pelo menos metade desse volume aqui de 831 mil toneladas, tá, estão embargadas nesse momento. Então vamos imaginar que a gente tem um número para trabalhar de um possível excedente que pode ficar no mercado interno nos próximos 2 meses, maio e junho, em torno de 400 mil toneladas de carne de frango. O que a gente vai fazer com esse excedente? Não tem outra saída que não seja colocar no mercado interno. Aí, com efeito colateral, impacto, né? Produtor, indústria e consumidor.
o efeito negativo no produtor e na agroindústria, tá? No frigorífico, no abatedouro, e o efeito de, vamos dizer assim, benéfico quando a gente fala de preço para o consumidor. Eu vou ter mais excesso, esse preço vai ser derrubado, não adianta, o governo está falando que não vai mexer em preço, que isso não vai impactar, não tem como, gente. A gente está falando de um volume, de um excedente bastante significativo que vai ficar no mercado interno. Ah, mas o mercado interno tem condições de absorver esse excedente? O ministro também falou aí algo em 30%, né, de toda a produção brasileira que é exportada. 70% seria consumido no mercado interno. Vamos falar de consumo per capita, eu acho que esse número é bem interessante, tá? Qual que é o consumo per capita médio? Quanto que cada brasileiro consome de carne de frango por ano? Em torno de 35 quilos, tá? De consumo médio per capita, tá? Se a gente vai trazer um excedente aqui para dentro, tá? De 15, 20% desses 30% que a gente exporta, a gente teria que aumentar o nosso consumo per capita no Brasil, tá? Pelo menos nesses meses aí, na casa, nessa comparação para ano, tá? De 35 para 40 quilos per capita. Então, gente, isso é muito difícil. É a proteína animal mais barata, já é a mais consumida. Então, para eu aumentar ainda mais o consumo, a gente tem uma certa dificuldade aí, tá? Mas eu não tenho dúvida que, não resta dúvida, eu e ninguém, o mercado, né? Essa carne vai ser colocada no mercado interno, vai impactar em preço para o produtor, para o avicultor, vai impactar em margem na indústria, na agroindústria, no frigorífico, no abatedouro, e vai beneficiar, de certa forma, o consumidor final, trabalhando essa questão, inclusive, de inflação que a gente está se batendo nesse momento. O que é importante também, gente? Foi falado aqui na matéria anterior, capacidade de armazenamento, tá? Capacidade de estoque, tá, dessa carne pelas cooperativas, pelos abatedouros, frigoríficos, enfim, tá? Ela é limitada, gente, tá? Estima-se também, é muito difícil a gente trazer, fechar questão sobre esse número, mas estima-se, eu conversei com algumas fontes, tenho conversado aí ao longo, de quando eclodiu esse caso da gripe aviária no Rio Grande do Sul, qual que é a nossa capacidade de armazenagem? Gente, a gente fala de 10 a 15 dias, talvez 20 dias, para a gente ficar com as câmeras frias lotadas, cheias, tá? E tem toda uma cadeia atrás, né? O frango alojado, o frango ponto para abate, tá? A escala de abate. Então, gente, a nossa capacidade de estoque, tá? Ela não passa aí de 15, 20 dias no Brasil. Então, essa é outra preocupação que a gente tem que ter nesse momento. E também a título de curiosidade, para a gente encerrar aqui, Priscila, a gente fala que o Sul é o maior produtor, né? 60% da produção está no Sul. Vamos falar em cabeças de frango, tá? Qual que foi a produção brasileira de frango no ano passado? 6,4 bilhões de cabeças. 6,4 bilhões de cabeças, tá? Então é muito frango, tá? Nós estamos falando aí de uma participação do Paraná nessa produção de 34%, 35%, Santa Catarina 14%, e Rio Grande do Sul 11%. Então, Priscila, respondendo ou trazendo algumas questões aqui, algumas inquietações, tá? Capacidade de armazenagem limitada, a gente não tem uma previsão para voltar, para derrubar esses embargos, e não depende só de nós, depende sim do controle sanitário, em debelar o caso, mas depende da confiança desses países, tá? Em voltarem a comprar do Brasil antes dos 60 dias. E terceiro, sim, a gente vai ter um excedente de carne de frango, tá? No mercado doméstico, isso vai ter um efeito colateral aí em todos os elos da cadeia. Alguns negativos, como eu falei, o consumidor talvez sendo beneficiado. É difícil a gente falar beneficiado, né, num momento como esse, mas enfim, a ponta do consumidor é que deve ter um preço aí mais adequado da carne de frango. Priscila? Obrigada, tá? E todos os desafios da gente, então, incorporar esse excedente de carne de frango que vai ficar aqui no Brasil. Obrigada, Giovani, pelas suas explicações e até a próxima.